Olá pessoal, hoje vamos dar mais uma conversada sobre hérnia de disco. Hérnia de disco e ciático. O nervo ciático, ele sobressai da região da lombar. Então a lombar é a região da cintura. Então nós temos 5 vértebras lombares. Nós temos a L1, a L2, L3, L4, L5. Depois nós temos a sacroíleo, que é a sacral, que é a S1, a S2 e assim por diante. Então a coluna sai fio de dentro. Como a coluna sai fio de dentro, esses fios saem pelos furos, igual meu dedo está passando aqui, ó. A coluna sobressai os fios laterais desse lado e também sobressai desse lado. Esses fios têm que ser livres, não pode ser comprimido, comprensado, macetado. Então, quando maceta um nervo, quer dizer, comprimir o nervo, enquanto não fazer o alinhamento da coluna e descomprimir esse nervo, não vai resolver o problema do ciático. O remédio não vai salvar, quer dizer, não vai curar a lesão ou a compressão. É necessário descomprimir. Quando procurar todos os fatores de tratamento e não houve a recuperação e não está tendo resultado de melhora, o último fator é cirúrgico, é cirurgia, de dissectomia, e em muitos casos degenerativos é necessário de artrodesar, parafusar para abrir o intervalo para o fio sair. Então é necessário, antes de tudo, procurar tratamentos para poder resolver a liberação do fio. Só quando não acontece é necessário cirurgia. Então a coluna, ela é um poste mestre. Ela se mantém uma vértebra sobre a outra nos seus intervalos disco-intervertebrais. E dentro da coluna temos um tubo que chamamos de canal raquidiano raquial. Esse canal raquial passa a medula espinhal. A medula espinhal é o fecho de fio de nervo que sai na base do crânio, no occipital, e desce até o coxigenal, que é o cox. Então solta-se os fios cervical, torácico dorsal, lombar e sacroíleo para ligar no corpo, para o cérebro mandar informações elétricas para os órgãos funcionar. Então os órgãos recebem informação e mandam informação para a central através de fiação nervosa. Quer dizer, o fio de nervo, ele é um condutor de energia, ele carrega a energia até chegar ao membro, ao órgão, ao tecido, para fazer a função, para funcionar o corpo. O nosso corpo trabalha por um sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Então um sistema de nervo eu comando, igual eu estou movimentando a minha mão, é eu que estou fazendo esses movimentos, que eu quero e faço. Eu movimento o meu rosto, movimento o membro inferior, que é a minha perna, movimento o pulmão, mas muitos órgãos internos funcionam automatizado, eles trabalham sozinhos, nós não conseguimos parar o coração, nós não conseguimos parar o movimento peristáltico do intestino, nós não conseguimos diminuir ou parar a função intestinal, a função de filtro dos rins, a função de laboratório do fígado. Então o corpo, ele trabalha por conta própria. Então a maior função do corpo vital trabalha sozinho. A natureza que contempla e ele funciona. Então tudo funciona porque tem um fio de nervo levando energia até o órgão, até o tecido, até o sensor, até a qualquer tipo de sensibilidade. O corpo funciona eletrônico e como o recado chega eletrônico, é necessário que esse fio que leva tenha livre trânsito desde a coluna até o local que ele for chegar.
Então, se pressionar o fio, se comprimir o fio vai entrar em curto, ele vai diminuir a função, o órgão que tiver na ponta sofrerá, o funcionamento diminui o funcionamento, amortece o órgão, o membro, o tecido, formiga, queima, arde, porque o fio de nervo, como passa corrente elétrica, quando o fio ele é agarrado, ele encurta, e nele encurtar o fio é elástico, ele movimenta, então ele racha e trinca as peles do nervo, que chamam as membranas e as bainhas. Aí começa a vazar corrente pela pele rachada do nervo da bainha. Então a gente começa a observar a pele pular, palpitar, que a gente chama de espasmos. Espasmo nada mais é do que a corrente vazando por gretas ou trincas de fio. Então quem está com o ciático muito atacado, muito encurtado e muito inflamado, além de estar rachado o fio igual a borracha de estilingue, que trinca as boqueiras, que quando estica aparece a boqueira, fecha a boqueira. Quando a gente encurta a perna e estica a perna, então estica o fio, esticou o fio, as trincas abrem, abrindo as trincas dentro do corpo tem ácido, o ácido entra nessas trincas, aí queima e arde, a pessoa é obrigada a dobrar a perna, se encurvar para fechar a trinca para diminuir a dor. Então o segredo sempre é alinhar a coluna, soltar o fio de nervo, o nervo ter o tamanho normal, para a trinca não abrir a rachadura, para o ácido não entrar na trinca e para o corpo ter uma boa agilidade de movimentos motores, movimentação que precisa para fazer funções. Então tem funções internas e tem funções de membros e externas. Então tudo funciona eletrônico. E essa eletricidade sempre vai passar pelo fio de nervo. Então até a base do crânio, da base do crânio para baixo é fiação. Corre a energia pelo fio. Da base do crânio no cérebro, no encéfalo, trabalha por sinapse, que é corrente induzida. Então não tem fio, é corrente eletrônica de sinapse, pulo de energia. Então o corpo é totalmente elétrico, a vida é luz, coração toca sem pilha, pulsa sem pilha, intestino faz movimento 24 horas peristáltico, o organismo funciona 24 horas trabalhando por energia. E essas energias para chegar na sua função só consegue chegar pelo fio de nervo. Fio de nervo não pode estar enroscado, comprimido, comprensado, macetado em nenhum lugar. Ok? Obrigado!